Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Cefincast, o podcast do Cefim. Mais um episódio hoje com a advogada trabalhista Joana. Vamos falar aí sobre o passivo das empresas nesse tão delicado setor aí. Não deu? Tu tem que te apresentar. Toda vez isso, sim, Diego. Né? Tu tem que te apresentar, tu tem que... Sim, as pessoas já me conhecem. E daí deixa pra falar da Joana depois, fala do então. Cefim, né? Depois tu fala da Joana. Olha lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Cefincast, o podcast do Cefim. Eu sou a Gabriela Rodrigues, educadora, mentora financeira de mulheres, e estou aqui com o meu parceirão, Diego Ângelos. Estamos aí para mais um episódio do nosso Cefincast. Então, Diego Ângelos, o cofundador aqui do Cefim. E estamos aí com uma especialista, uma pessoa incrível que vai trazer um conteúdo muito importante para você, empreendedor financeiro. Vamos falar com a Joana. Seja muito bem-vinda, Joana, nosso Cefincast. Te apresento, fala um pouquinho do teu trabalho para a gente poder aí começar esse bate-papo aí bacana sobre esse assunto tão importante, né, para a vida dos empresários. Muito obrigada, Diego, obrigada, Gabriela, todo mundo aqui que está nos ouvindo hoje. Então, sou advogada trabalhista há um pouco mais de 10 anos, sou especialista em empresas, Direito do trabalho desde a época da faculdade. Já tinha definido que seria advogada e que seria advogada trabalhista. E aqui a gente estuda ali para direito do trabalho de forma geral, então a gente não sabe se vai como reclamante, como reclamada. E eu aprendi a defender o direito do trabalhador. Mas aí pensa, mas tu não é advogada de empresa? É justamente por isso que eu sou advogada empresarial, porque eu ensino as empresas a defender o direito do trabalho para que elas não tenham um passivo trabalhista. Uhum. Porque é isso que mexe muito com as empresas hoje em dia. É aquela coisa, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro primeiro para depois conseguir ver quais são os detalhezinhos ali que a gente pode resolver, né? Que interessante isso, ainda né? mais agora que teve uma reforma trabalhista recentemente, daí a gente tem muitas questões de a pessoa é PJ, é CLT, tudo aquela função pode, não pode, e o empresário muitas vezes não sabe como se comportar, né? Então aqui a gente vai ter dois olhares, né? O olhar do empreendedor e da pessoa que trabalha na área das finanças, que tem a sua equipe, né? Que também vai acabar aprendendo bastante, né? Com a Joana, e também para os empreendedores financeiros que acabam tendo os seus clientes empresários, né? A gente tem muitos colegas que trabalham com educação financeira, com planejamento financeiro de empresas e que tem que ter esse olhar aí nessa questão dos passivos trabalhistas, né? Quantas empresas já quebraram por causa disso, né? Nossa, muitas, né? Fala um pouquinho sobre esse cenário aí, como é que está hoje o mercado, como é que está essa relação hoje dessa parte dos passivos trabalhistas. Diego, trazendo um pouco ali, tu mencionaste sobre a reforma trabalhista. E, na verdade, a reforma já vai fazer, ano que vem, 10 anos, né? Porque foi em 2017. A minha formação foi em 2015, então eu aprendi tudo antes da reforma, e com a reforma a gente teve que aprender tudo novamente. E aí muitas empresas viram uma grande mudança, principalmente na questão processual, né? Depois da reforma trabalhista, porque alguns direitos que antes todo mundo entendia, entrou com processo, já ganhou, hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. E eu sempre brinco com os meus clientes, se tu és empresa e acha que tu vai perder porque tu contratou advogado errado antes. Porque quem me contrata sabe que o risco diminui. Mas não pela questão processual, é porque de fato a gente demonstra que o passivo trabalhista é um problema sim para uma empresa. Então, antes que chegue este passivo, o ideal é que se trabalhe de forma preventiva. Uhum. Então, saíram recentemente, Diego, os números referente a 2025. Aumento do passivo trabalhista, o número de reclamatórias trabalhistas no Rio Grande do Sul, e teve um aumento referente a 2024 de 25%. E isso é reflexo de várias questões. Nós temos, sim, uma cultura no Brasil, de forma geral, de pessoas que gostam do processo e, por mais que não tenham um direito ferido, entram com um processo trabalhista. Tem pessoas que têm a profissão de reclamante, e eu brinco muito, mas também tem muita empresa que peca, né, na sua operação e fazendo com que esse passivo aumente cada vez mais. Sim.
Acho que a palavra que tu usou, preventiva, acho que é essencial nesse mercado, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente acaba confiando muitas vezes, né? Mas é o que tu falou, acho que tem duas coisas, né? Se tu acha que tu vai perder a causa, ou tu escolheu o advogado errado, ou porque tu estava fazendo coisa errada também, né? Tem os dois pontos. Então, acho que também o empresário tem que estar nesse olhar preventivo, né, Gabi? Eu acho que é super importante. E quando tu falou assim, ó, quando as empresas pecam, né, em algumas coisas, esses erros aí que eu queria entender um pouquinho melhor para ver o que a gente consegue prevenir aí no nosso dia a dia, né? Claro. O que acontece? Como bem o Diego falou, a empresa erra. E aí, nesse caso aqui, quando tu já tens o passivo trabalhista, a minha solução é sempre fazer um acordo, né? Porque a condenação que tu vais ter aqui, às vezes, fecha uma empresa literalmente. Só que isso é possível prevenir, e aqui eu trago muito essa palavra que é a prevenção de um passivo, olhando para a tua operação, olhando para aquele... Então, por exemplo, eu sou uma empresa que eu tenho no mínimo 20 funcionários. O que isso muda? Por que esse número muda? Porque se eu tenho 20 funcionários, eu tenho que ter um controle de jornada regular. Eu tenho que ter um cartão ponto fidedigno, que funcione mesmo. Mas se eu tenho menos de 20, eu não sou obrigado legalmente. Então, esse tipo de coisa interfere. Bom, eu tinha 15 e mês que vem minha operação subiu, eu vou ter que contratar mais 10. A partir de então, tu é obrigado. Isso muda toda a tua operação. Como que vai ser esse controle de jornada? Como que o RH vai implementar isso? Qual vai ser o sistema? É um sistema que é autorizado pelo Ministério do Trabalho, não é? Então, não adianta só botar um cartão ponto que não reflete a realidade do empregado, porque isso sim gera um passivo lá na frente. Então, o olhar internamente, um exemplo clássico que eu dou. Quem aqui não conhece uma empresa que faz um pagamentinho por fora? Que faz ali o pagamento da premiação, da comissão ou uma ajuda de custo? Isso é errado. Porque isso, dependendo da forma em que é pago, se o pagamento é feito de forma habitual, ele é um salário. Então, ele deveria refletir nas demais verbas daquela pessoa, nas férias, 13º, FGTS. E isso interfere diretamente no financeiro da empresa, porque a gente sabe que hoje um empreendedor, né, tem um funcionário, se o salário dele é 2.000, ele paga 4.000. A gente sabe que funciona assim. Só que aqueles empresários que optam por reduzir este custo têm um passivo trabalhista lá na frente, porque não observou a legislação trabalhista. Então, esse tipo de detalhe no dia a dia é um enquadramento correto daquele funcionário. Quem nunca aqui recebeu uma ligação do chefe fora do horário pedindo para fazer um favorzinho? Não existe favor. Se teu empregado tem um horário das 8 às 18, com 1 hora e 10 de intervalo, o empregador tem que respeitar. Acima disso, tem que pagar hora extra. E é esse tipo de detalhe, esse tipo que a empresa cresce, às vezes cresce muito, cresce bem, mas uma hora isso pode estourar. E quando estoura, às vezes não tem como recuperar o prejuízo. Eu sempre oriento que tem clientes, tem empresas que têm ciência dessa situação, têm ciência desses riscos e ainda assim optam por continuar dessa forma. E tá tudo bem, eu também defendo esse tipo de empresa. Mas a sugestão é, cadê o teu caixinha ali programando esse risco quando estourar lá na frente? Entende? Então, esse tipo de situação, esse tipo de detalhe que a gente consegue trabalhar de forma preventiva. É olhar a operação, adicional de insalubridade naquela função específica, é devido, não é devido, precisa, não precisa, é grau médio, grau máximo, grau mínimo. Então, são esses olhares bem técnicos, e por isso que eu comecei falando que eu aprendi o direito do trabalhador para que eu possa ensinar as empresas a não ter um prejuízo financeiro absurdo lá na frente. Que interessante tudo isso, né? Mas, Joana, assim, ó, trazendo um pouquinho, sabe, para a realidade aqui do Cefim, porque a gente também trabalha com profissionais que ainda estão, por exemplo, numa transição de carreira, né, que estão fazendo a educação financeira, as mentorias financeiras ainda como uma renda extra, e daí daqui a pouco já vão ser assim autônomos, empreendedores, né, para depois talvez ou não, mas empresários, né? E é isso que o Cefim traz, profissionais qualificados justamente para esse crescimento, para essa expansão.
Mas pensando nessa transição, digamos assim, ó, como que uma pessoa que está recém começando, né, a empreender na área financeira pode ter um olhar mais cauteloso, então, quando, por exemplo, vai contratar uma equipe, começar, né, com uma equipe de trabalho? Gabi, a primeira situação que eu sempre oriento os clientes é quanto à forma da contratação. A gente tem ouvido muito falar na tal da PJ. Isso. Né? CLPJ. CLPJ. O que acontece? É possível, eu sou a favor do PJ com toda certeza. Ele é viável, é uma forma de trabalho que funciona e funciona muito bem, desde que não haja vínculo de emprego. O que isso significa? Eu posso contratar um PJ, posso contratar alguém para, né, prestar um serviço para mim, mas eu não posso cobrar horário. Eu não posso cobrar, não posso determinar como ele vai fazer aquele horário. Eu não posso ter a subordinação, ele não pode ser subordinado a mim, ele tem que ter essa liberdade, essa autonomia, flexibilidade para trabalhar. A questão da remuneração pode ser como um acordo. Os dois definem ali como que vai ser feito o pagamento. Se algum dos requisitos ali do vínculo de emprego, né? Para ter o vínculo de emprego eu preciso preencher os 5 ao mesmo tempo, tá? E um deles é o que a gente discute, que é a questão da pessoa física. Hoje em dia não precisa mais ser pessoa física para ser reconhecido o vínculo, que a gente chama de pejotização. Inclusive está sendo discutido no STF sobre a legalidade ou não dessa forma de contratação quando reconhecido o vínculo de emprego. Então, pessoalidade. Gabi, tu vai contratar alguém para trabalhar para ti. Esse alguém, ele tem liberdade e autonomia de colocar qualquer outra pessoa no lugar ou tem que ser só aquela pessoa? Se é só aquela pessoa, isso é pessoalidade. Já acende um alerta ali. Porque pode ser que, se preenchidos os demais requisitos, tragam risco. Então, analisados ali todos os requisitos, que é a subordinação, pessoalidade, pessoa física, não eventualidade, então é um trabalho que é regular, toda semaninha ali, no mínimo 2, 3 vezes por semana eu preciso daquela pessoa na minha empresa, isso não é eventual, então, né, me gera ali o risco do vínculo, ali acende um alerta. Tu podes contratar alguém nessa modalidade e preencher? Pode, ciente de que tu está correndo o risco de um reconhecimento de vínculo empregatício na Justiça do Trabalho. E aí, o que é o risco, né, Joana? A gente fala em risco, mas o que é o risco? Risco é de pagamento de todas as verbas contratuais e rescisórias deste contrato. Então, férias, 13º, FGTS, recolhimento da Previdência, eventuais horas extras que aquela pessoa praticou, as verbas rescisórias ali, aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais. Então, isso é o que a gente tem que cuidar. E isso que o empreendedor que está começando, quer contratar alguém, observa. Pode contratar PJ com toda certeza, mas cuida. Se para o teu negócio funciona CLT, começa certinho, não começa a tua operação torta. Porque tu vai começar, tua empresa vai crescer, vai começar, mas logo ali pode dar o problema da reclamatória trabalhista. E essa questão, porque a gente aqui trabalha também muito no digital, online, né? Porque a gente não atende só pessoas em Porto Alegre, que é onde a gente está, né? Mas no mundo inteiro. Então, muitas vezes a gente não tem um escritório ou um local físico para, por exemplo, esse profissional, né? Que está ligado a nós ali pelo PJ, digamos assim, pela contratação, não tem dele ir ali todos os dias no local, ou 2, 3 vezes por semana, como tu falou, né? Mas trabalham também no digital, no online, né? Tem diferença também essa questão do ser o físico ou ser o digital? Queria que tu trouxesse um pouquinho essa tua experiência na parte aqui do digital, porque muitos empreendedores e profissionais da área das finanças trabalham nesse formato, né? Gabi, com a reforma trabalhista, eu não vou ser juridiquesa aqui, mas né, nós tivemos alteração ali no artigo 75 da CLT, e eu preciso dizer que não tem diferença. Sendo o trabalho prestado de forma física, de forma digital, virtual, né, tenho clientes que atendem inclusive fora do Brasil, então tem esse risco também. Se presentes todos os requisitos que eu mencionei anteriormente, ainda que a pessoa preste de forma digital, tem o risco do vínculo. Não tem diferença.
Porque, inclusive, depois da pandemia, né, que nós tivemos em 2020, muito trabalho mudou a sua forma de prestação. Né? Nós tivemos a alteração para muitos... hoje é 100% remoto, não existe mais... Os formatos, exatos, eles não são... Tem empresas que não têm mais espaço físico porque entendeu que não faz sentido. Mas não significa que aquelas pessoas ali não são empregadas, não têm o vínculo trabalhista. Então, isso não muda se é físico ou se é digital, o cuidado que o empreendedor tem que ter. Tá? Principalmente na questão da cobrança de horário, cobrança de metas. Né? Não significa que tu vai contratar alguém, a pessoa vai prestar como quiser e não vai te dar um resultado. Não, é óbvio que vocês vão ter ali algo alinhado, algo ajustado, aquilo que eu espero dela. E se ela não corresponde àquilo que eu peço e que eu espero, eu tenho total liberdade de rescindir esse contrato aqui e contratar outro. É o contrato, né? Acho que tem que estar o contrato, né? O combinado não sai caro, Exatamente. Né? Então, acho que tendo um contrato bem elaborado, bem feito e que realmente fale a realidade, porque a gente vê muitas empresas, né? A gente está aqui no hub de tecnologia, a gente vê que muitas startups acabam tendo esse olhar da PJ e há um CLT, né? E, infelizmente, porque acaba, sim, perdendo os direitos, né, do trabalhador que a gente demorou tanto tempo para conquistar. Né? Mas o que me saltou assim, aos olhos, duas coisas legais, é a importância do sistema de ter uma empresa, que uma empresa precisa alinhar o RH, precisa alinhar o financeiro, a contabilidade, né, que nem tu trouxe a questão de fazer premiações por fora, né? Isso vai impactar lá na contabilidade, como é que tu vai declarar isso lá na contabilidade? E a parte jurídica, né? Então a empresa tem que ter esse olhar sistêmico de todos os pontos, porque senão começa a deixar as pontas soltas e as coisas não funcionam, né? E uma pergunta, Joana, que eu achei interessante aqui pra gente falar, sobre quais são os erros assim que tu enxerga mais comuns nessa questão dos passivos trabalhistas dos empresários que tu atende, né, ou que tu vê no mundo jurídico. O que grita sempre, Diego, são as horas extras. Tá? O que nós temos de problema maior em todas as empresas são as horas extras. E hora extra aqui de forma lato sensu, que a gente chama de forma bem abrangente. Porque eu tenho empresas que têm funcionários externos, jornada externa, então eu tenho um regramento próprio. Só que se aquela pessoa é jornada externa e eu digo que eu não consigo controlar a jornada dela, eu efetivamente não posso ter meios de controle. Só que nós estamos em 2026. É meio difícil não conseguir controlar o horário que a pessoa começou ou parou de trabalhar. Né? Assim como aqueles empregados que têm o espaço físico interno, ou até mesmo uma empresa prestadora de serviço que tem diversos postos. Trago como exemplo uma empresa de vigilância, né? É contratado para prestar serviço em vários postos, tem como controlar a jornada. Só que as empresas não dão importância. Dia desses eu atendi uma empresa que era uma franquia e eu perguntei, a senhora tem cartão ponto dessa funcionária? Tenho, eu emito relatório todo mês, mando para o contador e apago. E aí eu, por que a senhora paga? Não, porque não serve para mais nada. E aí eu disse, pois então, quanto tempo tem de contrato? 4 anos. Pois é, nós temos um risco de 4 anos aqui de horas extras. Porque a partir do momento que eu tenho o controle de jornada, eu tenho que ter esse controle correto. Então esse é um dos principais problemas. É o que dispara, assim. Quando a gente pega a relação de processos, é o que dispara. O segundo são os adicionais, as formas de pagamento que são pagos de forma incorreta. Acúmulo de função. Tem muitas pessoas que são contratadas para trabalhar numa função, mas aí o empregador acha um jeitinho dela fazer outra função. Muitas vezes mais complexo, com muito mais dificuldade técnica, mas continua recebendo o mesmo salário. Deixam de contratar outro empregado porque aquela pessoa dá conta de fazer, né? O famoso essa aqui dá conta, tá tudo certo. Então, contratou alguém para aquela função, quer trocar ela, ajusta o contrato de trabalho. Aqui já fica uma dica de consultoria. Ajusta, faz um termo aditivo do contrato. Ainda que com o mesmo salário, porque por vezes é mesmo nível técnico, ajustou, faz um contrato. Para não ter um problema, um passivo trabalhista depois. E o que eu mais chamo de problema aqui
são os pagamentos da remuneração variável. Primeiro, o empregado ele precisa controlar, precisa ter uma forma de acompanhar esta remuneração variável, então é comissão. Nós temos muitas empresas que trabalham com comissão, com premiação, mas o empregado não consegue acompanhar, não sabe quanto que vendeu, quanto que... E aí recebe um valor no final do mês, tá certo? Isso gera um passivo trabalhista. E se incide ou não em salário. Se não incide em salário, só pode ser premiação. E aí premiação tem os critérios objetivos. Então, esses erros mais comuns que a gente vê nos processos todos os dias nas audiências. Interessante. Daí tu falou assim, ó, sobre a mensuração, né, sobre esses controles, a questão na parte do digital, tá? Fica um pouquinho mais difícil hoje quando tu tem uma pessoa que agora vai fazer parte da tua equipe, de tu mensurar o quanto que ela está trabalhando diariamente. Então, assim, eu sou muito da questão da produtividade, né? Tu disse, alinhar as expectativas ali, né, com o teu funcionário. Então nessa semana, essa é a meta, essa é a minha expectativa, essa é a produtividade. E se tu me entregar, eu não me importo se tu tá trabalhando 1 hora por dia ou se tu tá trabalhando 50 horas por dia, né? Mas o combinado é essa aqui a expectativa. Estamos alinhados? Ok. Aí eu fico me questionando sobre o que daqui a pouco pode ser um passivo trabalhista nesse sentido, porque a gente trabalhando muito no digital, a gente não consegue ter cada um na sua casa, né? A gente não consegue ter muito controle de horas, se eu tô daqui a pouco exagerando na minha meta que eu coloquei para aquele funcionário, porque vai trabalhar mais do que de repente, né, era a expectativa dele ou minha, enfim, assim, é difícil. Para mim, eu não consigo ver, parece muito subjetivo isso de mensurar, sabe? Para não correr um passivo trabalhista aí, né? Essa é a preocupação. Eu vou dar uma olhada, eu vou falar pelo que eu enxergo, acho que até a frase, a palavra que tu usou, talvez, né, a doutora pode falar, que é o funcionário, né? E naquele momento ele não é funcionário, ele é um prestador de serviço. Ele está prestando um serviço para ti e tu tá com aquela expectativa, tu tem que me entregar, sei lá, 100 reuniões por semana. Né? E esse é o combinado, né? Então, acho que é isso. Teu serviço é esse de tu me entregar. Então, como tu vai fazer, que nem tu disse, como, quanto, tal, vai ser um combinado entre os dois de acordo com o valor. Mas acho que tem mais propriedade para falar sobre. O que eu sempre consigo mostrar para os clientes o que traz a diferença, tu precisa que aquela pessoa fique à tua disposição em todo horário comercial? Se tu não precisas disso, tu só precisa de uma resposta dela em algum determinado momento do dia, que eu consigo já separar se eu tenho um risco ou não. Tá? Um primeiro, no caso. Um primeiro, exato. Entende? Começa por aqui. Um checklist, vamos fazer um checklist. Exato. Assim, de não passei atividades, não passei produção, não passei tarefa para ela. Não passei, eu quero 10 leads, quero 10... Não passei, né? Eu só informei que ela trabalha para mim e que ela precisa estar à disposição das 8 às 18. Isso aqui já é algo delicado. Agora, eu contratei, quero 10 ligações por dia, quero 10 contatos e tal. Fica a teu critério. Mandei uma mensagem para a pessoa às 11 horas da manhã, ela não me respondeu, não. E tá tudo bem. Aqui eu já consigo separar bem e saber assim, não tenho um risco, né, de reconhecimento. Claro que a gente precisa ter uma resposta do prestador, claro que não é algo solto. Porém, é uma questão de muito, né, sensível. Eu preciso dela à minha disposição. Se eu não preciso e respeito, porque o problema, Gabi, é que muitas empresas não respeitam. Elas contratam PJ e acham que a pessoa tem que estar à disposição dela o tempo todo. Então aqui vem a primeira diferenciação. A segunda, que eu sempre trago ali, tu não contratou o Joãozinho que aprendeu a ler e escrever agora para fazer uma atividade específica. Tu contratou um especialista, aquele que tu, né, é referência ou que se vende como referência, porque a gente sabe que na prática às vezes é outra coisa, mas se vende como referência. Tu só vai passar o que tu precisas para ele e ele tem que te entregar. Tu não precisa ter aquela comunicação, tu não precisa estar ensinando o trabalho, não precisa estar. Porque, por exemplo, uma empresa me contrata. Eu sou advogada. Eu vou analisar, fazer toda a auditoria trabalhista da empresa dela, vou montar o compliance e vou entregar. Agora, se o cliente me mandar uma mensagem às 16 horas da tarde e eu não responder, ele não vai me cobrar.
Ele não vai achar ruim, porque eu não sou funcionária dele, eu sou uma prestadora de serviço. Agora, se ele quer que eu esteja à disposição dele das 8 às 18 ali e me libera para almoçar, me dá uma folga para almoçar, já é outra vínculo, forma. né? Então, independente de eu estar ali ou não, é a forma como isso é cobrado. Eu até não acho que é tão subjetivo se isso é alinhado lá no contrato. Sim. Então, aqui a dica é, deixa tudo escrito no contrato. E tem uma cláusula típica do contrato de PJ, esse contrato não gera vínculo empregatício. É isso. Mas respeita essa cláusula. O negócio é esse, é o respeitar, né? É o Essa respeitar é a grande a dificuldade, né? E essa questão dos passivos, né? Hoje, né, provavelmente, com inteligência artificial, todas as outras questões tecnológicas, fica fácil de tu conseguir, nessa tua auditoria, até para falar um pouquinho do teu trabalho, tu consegue mensurar, né, uma empresa lá com 20 funcionários, aí tu vai fazer aquela auditoria, aí tu já vai, daqui para trás, tu não, né, 4 anos que a gente falou, tu tem um passivo aqui de 1 milhão, coisas que podem surgir se a pessoa entrar com uma reclamatória. Tu consegue fazer esses cálculos, essas questões assim? Sim, Diego, sim. Exatamente esse é o trabalho. Na verdade, o passivo ele é 5 anos, tá? Foi o exemplo ali que eu dei de 4, mas o passivo ele é sempre 5 anos da data do ajuizamento da ação. Então, se a pessoa levou 1 ano para entrar com o processo, busca os últimos 4 anos, tá? Mas nunca vai conseguir cobrar nada além de 5 anos. Então, que tipo de auditoria que eu faço? Eu vou até o cliente, eu analiso toda documentação de departamento pessoal, tá? Contrato de trabalho. Bom, é um contrato que fala que ele é jornada externa, que ele tá... Deixa eu ver como é que está o mecanismo de trabalho, de controle dele. Tem cartão ponto, deixa eu ver como é que está o cartão ponto. Então, se eu vejo se é um cartão ponto que está anotadinho ali, o horário britânico, que a gente chama, né? Das 8 às 18, com 1 hora de intervalo todos os dias, porque ninguém trabalha das 8 às 18 todos os dias. Então, exatamente, né? Tipo, botar ali todos os dias às 8 horas, exatamente. Com 1 hora de intervalo de almoço. Ou um cartão ponto que tem um asterisco. O asterisco me dói mais do que o britânico. Porque aí quando tu pergunta pro cliente o que é esse asterisco? Eu ajustei. Eu ajustei. Então é um cartão ponto ali. Então eu olho e digo qual é a média de jornada de trabalho dessa pessoa. Aí eles vão me dizer, esse aqui é vendedor, tem 1 hora extra mais por dia. Eu faço o cálculo do passivo que ela tem. Então, para que ela ajuste aquela operação, porque se não ajustar tem um risco. Tem muitas empresas que, quando já me contratam, já estão tudo errado. Já está tudo errado, Já sabe. Sentiu, e elas têm medo de mudar, porque, mas está dando certo até agora, alerta o ganso. Alerta o ganso. Né? E aí, eu tenho que lidar com isso. Primeiro, porque eu preciso vender o meu trabalho. Sim. E segundo, porque eu preciso convencer que eu prefiro um patinho do que um ganso grande. Então, eu prefiro limitar aquela condenação num período, se houver reclamatória, do que eu continuar gerando risco. E o que eu sempre falo, né, a gente até um pouco antes aqui de começar, a gente falou sobre conexão com pessoas, né? E aqui eu explico muito, já vivi, porque eu já fui coordenadora de jurídico interno, bem novinho, com 20 anos, e eu aprendi na prática que eu lido com pessoas. O funcionário, a empresa que lida o funcionário como número, vai ter um passivo muito maior. Porque eu posso fazer a alteração para aquele funcionário. Eu posso alterar o contrato, desde que eu explique para ele o porquê que eu estou fazendo isso, que ele vai ter mais benefícios com isso, e não simplesmente impor, agora eu vou mudar, porque assim, se tu não quiser, procura teus direitos. Tu vai ter um processo trabalhista ali. Vai receber. Então, a comunicação, tu tratar com respeito o teu funcionário. E não importa, ele pode trabalhar no chão de fábrica, ou ele pode ser o teu CEO da tua empresa, tu vai tratar com o mesmo respeito, explicando os direitos que ele tem. E por que essa mudança? E eu te garanto que esse trato, de forma pessoal, faz com que reduz muito o teu risco de uma ação trabalhista com uma alteração operacional, né? Com um ajuste operacional. E eu acho também como a gente lida, né, com pessoas que a gente está falando aqui, com conexões, né? Não adianta, a gente não pode deixar isso para trás, porque as pessoas mudam também, né? As pessoas vivem em etapas, vivem em ciclos, vivem em ambientes um diferente do outro, e às vezes a pessoa pode ser toda queridinha, toda, né, que jamais, assim,
mas depois que saiu daqui a pouco da empresa, né, que viu aquilo ali, pode olhar com outros, né, olhos. E também outras pessoas estarem em volta dela e ir lá colocar uma pimentinha, né, no ouvido e alertar algumas coisas, né? Mas daí é a questão de fazer o certo, né? Acho que esse é o preventivo. Acho que a gente volta lá na palavra do ser preventivo e até pra gente finalizar, assim, essa questão da estratégia, né? Então, é uma estratégia trabalhista que até pode se alinhar, acho que faz muito sentido com essa parte financeira, né? Porque tem que ter essa preocupação, né? Porque muitas vezes a gente quer economizar, mas no final acaba saindo muito mais caro, né? Exatamente, Diego. Aqui realmente o que eu já aproveitando e trago de sugestão para as pessoas que lidam com isso é ouvir um pouco mais o jurídico. Ouvir, não precisa, inclusive, eu aqui nem, né, vendendo o meu peixe, mas dá uma olhadinha até no YouTube para entender quando a gente consegue casar a parte financeira com a parte jurídica, porque a gente não evita ação trabalhista, mas eu evito que haja uma condenação, né? Aqui é a diferença. Eu posso ter 100 reclamatórios trabalhistas, mas se eu faço tudo certo, eu vou ter 100 sentenças improcedentes. E essa é a diferença. Porque quando a parte financeira olha ali para fluxo de caixa, olha para previsibilidade, olha para o que tu pode investir na tua empresa, o jurídico vai olhar para que tu continue mantendo esta parte. Para que tu continue, inclusive, aumentando tua folha de pagamento, seja pelos salários das pessoas que ali estão ou aumentando a tua equipe. Entende? Então, quando a gente consegue unir e trabalhar de forma conjunta, eu sempre brinco, eu amo quando eu tenho pessoas de departamento pessoal até departamento operacional e principalmente da contabilidade que me recebem bem. Porque tem setores que odeiam o jurídico, principalmente quando a gente atua na parte de auditoria, onde eu tenho que entrar e botar o dedo na ferida do que está errado. Mas quando a gente consegue, desde o início aí é que vem a questão para o nosso público, né? Quando a gente consegue unir isso ou respeitar todos esses campos desde o início e entender que o direito do trabalho ele não serve para punir empresas, né? O direito do trabalho serve diante de uma conquista que nós tivemos, né? Porque aqui eu não vou fazer a parte histórica do porquê que existe o direito do trabalho, mas quando a gente entende que é importante preservar o direito do trabalho na empresa, a empresa cresce de forma sustentável muito mais rápido e melhor, sem o risco lá da explosão de uma reclamatória daqui a uns 2, 3, 4 ou 5 anos. E vai ter em conjunto ali o resultado de um sucesso, né? Exatamente. Financeiro, justamente porque olhou para essa parte da questão trabalhista, né? Mas eu queria entender, eu te pedir uma orientação, né? Se tu pudesse deixar uma orientação aí, bem prática, tá? Para profissionais aqui da área financeira, para a gente evitar, então, esses passivos trabalhistas, né? Para repercutir no sucesso de um resultado, né? Qual seria a tua orientação mais prática, assim, para os profissionais da nossa área? Aqui, Gabi, a minha orientação seria não tente ir pelo lado mais fácil. Comece pelo lado mais correto. Ele é muito mais difícil, e a gente sabe, a gente que empreende, a gente sabe, é muito mais difícil, mas isso traz uma base muito mais sólida. Então, assim, eu posso contratar uma pessoa para fazer 3 funções? Eu posso. É mais fácil, mas isso não me traz uma garantia, uma segurança de que ali na frente eu não vou ter problemas de horas extras, não vou ter problema de remuneração dessa pessoa. Então, quando eu trato da forma correta desde o início, porque vai dar certo. A pessoa vai contratar uma e vai dar certo. Eu vou contratar uma pessoa, pagar um salário menor, eu vou crescer, mas não vou ter a sustentação que eu preciso. E por isso que a gente vê muita empresa que fecha, porque não mantém a operação segura. Então, começa correto. Procura um advogado da sua confiança. E por quê? Pelo menos para ouvir e principalmente procure um profissional da área do direito e não um contador que faça isso e não o pessoal do sindicato que trabalhe com isso. Procure alguém para dar uma orientação inicial. Ó, minha operação vai ser tal, vou contratar tal tipo, o que eu faço? Bom, tu precisa ter um controle de jornada, tu não precisa, o teu contrato precisa ser assim, precisa ser dessa forma, porque aí não tem como crescer errado. Se a gente cresce de forma respeitando o direito do trabalhador,
E eu não preciso aqui falar de empregado. Eu posso falar aqui de contratar um PJ. Mas respeita esse vínculo que tu tens. Porque eu contratei um PJ, eu quero que esse PJ, de fato, seja... Ele vai trabalhar para outras empresas, desde que não gere concorrência, né? Isso sem problema nenhum. Vai prestar serviço e tá tudo bem, mas respeite isso. E aí não tem como ter erro. E se tiver, não tem uma condenação. Então é muito mais tranquilo. Perfeito. Muito bom, muito bom. Acho que se alguém estiver aqui assistindo ainda, porque muita gente deve ter saído correndo atrás dos seus contratos, né? Foi olhar ali a situação, deve estar todo mundo meio apreensivo aí, né? Mas te agradecer, acho que a dica também é te seguir nas redes sociais, fala um pouquinho como é que o pessoal pode te encontrar, qual que é o teu perfil, como é que é o teu trabalho, o pessoal conhecer um pouquinho mais. Vou deixar aqui o Instagram, que normalmente é o que a gente consegue de mais acesso. Temos site também, temos o e-mail, mas eu sempre deixo o Instagram, que é onde a gente consegue se conectar melhor, né? Então é Joana Conzatti, Joana com 2 N's, o Conzatti é com 2 T's e I no final, @Joana Conzatti. Ali eu trago muitas informações para empresários, trago dicas quase que diariamente, focada sempre na questão preventiva, porque eu não vou entregar o meu ouro ali como eu ataco de forma estratégica no processo, mas também para que as pessoas elas tenham um pouco mais de noção de como é que funciona o preventivo dentro da sua empresa. Então, me encontrem ali nas redes sociais pelo Instagram, que a gente consegue ter uma conversa bem bacana por ali. Sensacional. A gente vai Muito deixar bom. então aqui embaixo, né? Todos os contatos da Joana. Acho que é super importante a gente prevenir, né? E muito obrigada por compartilhar todos esses insights aqui com a gente, porque muitas vezes a gente fica ali na parte do financeiro, mas isso ataca diretamente o financeiro, então vamos prevenir, né? E ficou também para mim essa questão da dificuldade do empreender no Brasil, né? Porque daí me veio também a questão da reforma tributária, que a gente também vai ter um conteúdo aqui sobre isso, e daí tu vê quanto tu tem que estar sempre se atualizando, se aperfeiçoando, porque empreender no Brasil é um desafio, né? Querendo fazer as coisas certas, né? Exatamente, Diego. É desafio quando a gente precisa fazer as coisas certas, mas recompensa. Mas isso a gente sabe, né? E a gente vê no nosso dia a dia que recompensa. Então eu agradeço mais uma vez o convite, muito feliz de estar aqui. Espero que as pessoas que nos ouçam, né, consigam ter bons insights, consigam levar boas mensagens para dentro da sua empresa, que chegue ali já no dia seguinte, fazendo uma revolução ali para dar essa ajustada, porque eu acho que isso muda e muda o mercado todo de modo geral e o que beneficia todos nós. Com certeza. Então, pessoal, muito obrigado também para quem assistiu conosco aí o Cefim Cast, né, sabendo que estamos aí no nosso Instagram, Cefim_oficial, todas as novas novidades sobre o Cefim Club, Cefim Academy. Então, é esse nosso ecossistema que estamos desenvolvendo para ajudar você, empreendedor financeiro, a crescer o seu negócio, sem passivos, né? E você também ajudando os seus clientes, né? Como empresários que vocês podem auxiliar. Esperamos vocês no próximo episódio do Cefim Cast. É isso, Gabi? É isso aí. Então, valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.